Bom dia, jovens do nono A, do nono B. Aqui quem fala é o professor Rafael. E em nossa primeira videoaula de geometria, nós vamos relembrar o que é o Teorema de Tales e aplicá-lo no nosso dia a dia. Uma boa aula a todos, boa semana, Deus abençoe. Todo mundo sabe que o Sol emite raios e que esses raios caminham toda a distância que separa o nosso planeta do centro do nosso sistema para nos aquecer. Nós sabemos também que toda vez que esses raios incidem sobre qualquer coisa sólida, como no caso essa repórter que vos fala, eles criam sombra. E essa sombra pode ser mais curta ou mais alongada, dependendo dos ângulos que esses raios incidam sobre o objeto. Agora eu te pergunto, será que esses milhares de raios que vêm de tão longe são paralelos? Será que eles caminham paralelamente uns aos outros? Você sabe? Não sei. Nossa, eu nem sei, não tenho nem ideia. Não, não são. Eu acredito que sim. Não sei, eu acho que são, não é? Não. Bem, apesar de ser difícil imaginar os raios de Sol separadamente, a resposta para essa pergunta é sim. Os raios do Sol que incidem sobre a Terra são paralelos entre si. É dessa forma que eles nos atingem. Uma boa maneira da gente visualizar esse fato é observar os raios de Sol através das folhas das árvores num parque. E qual a importância desse fato? Bom, a importância dessa constatação você vai ver durante a nossa teleaula. Nós vamos aprender também como conseguir medir a altura de objetos que parecem impossíveis de realizar. Vamos conhecer o grande filósofo e matemático grego Tales de Mileto. Olha, é essa aí. Caramba! Por Você quê? não tinha dito que era tão alto assim, Vicente? Que Como isso? não tinha dito? Falei, contrataram a gente pra pintar a torre do relógio. É essa aí. Olha, mas na minha imaginação era bem menor que isso, Vicente. Ah, mas não é. É E vou essa dizer aí. mais pra você, olha. Vai tinta. Ah, vai. Muita tinta vai aí. Aí viu? vai bastante tinta. E, Vai. ó, precisa calcular direito pra não desperdiçar, entendeu? Esse que é o problema. Bom, vamos fazer o seguinte, olha. Pra começar, vamos calcular a largura e a altura. Perfeito. Aí a gente pode fazer a área. Isso. A largura é fácil de medir, o problema é a altura, Gil. Como é que a gente vai fazer pra medir essa torre? Peraí, Aí é que é. deixa eu ver. Já sei. É o seguinte, a gente coloca um andaime. O andaime? E vai com o metro medindo. Não, você ficou doido, Gil. Ah, como ficou doido? Nós vamos escalar a torre por fora? Claro. Não. Tem que ter outro método. Não é possível, tem que ter outro Tá método. bom, você que é espertinho, então fala pra mim, que outro método? Ah, o do matemático chamado Tales, por exemplo. Já ouviu Tales? falar? É. Tales, nunca ouvi falar. Ah, pois devia ter ouvido. Além de Tales. matemático, foi um grande filósofo. Lá da Grécia Antiga. É mesmo? É, o Tales. Tales foi um grande filósofo e matemático que nasceu numa cidade da Grécia Antiga chamada Mileto. Isso por volta do ano 585 a.C., há mais de 2000 anos. Já pensou nisso? Não? Pois então tente imaginar a vida numa época tão diferente da nossa, sem os meios de transporte e comunicação que temos hoje em dia. Ô, Vicente, esse cara é antigo mesmo, hein? É, o Tales Agora- é antigo. Me diz uma coisa, na época dele tinha torre de concreto, por exemplo? Claro que não, né, Gil? Que pergunta. E como é que esse cara pode ajudar a gente a pintar uma torre de concreto? Olha, esse Ah. cara, esse matemático, como você diz, era um crânio e descobriu muitas coisas naquela época que até hoje a gente usa. Ah, é? É? Então me diga, como é que ele pode ajudar a gente? Dá um exemplo, assim, do que ele Ó. fez, por exemplo, Ó, alguma coisa. Quer dizer, ele... É. Ó, é Ah. atribuído a ele O a quê? descoberta de um teorema muito importante, que até hoje é conhecido como Teorema de Tales. Tá aí, eu não sabia. É. Isso eu não sabia. Realmente, uma das principais descobertas atribuídas a Tales de Mileto foi esse teorema, que acabou tornando o seu nome conhecido através dos tempos. Mas do que afinal trata esse tal Teorema de Tales? Imagine um grupo de retas paralelas, que também pode ser chamado de feixe de retas paralelas. Agora, vamos traçar duas retas transversais a essas retas paralelas. Veja que nessas retas transversais ficaram determinados os segmentos A, B, C, D.
e os segmentos X, Y, Z, W. Dessa forma, Tales descobriu que nessas condições, esses segmentos sempre vão ser proporcionais. Isso é, o segmento A está para B, assim como o segmento X está para Y. O segmento B está para C, assim como o segmento Y está para Z. E o segmento C está para D, assim como o Z está para o segmento W. Bem, para ficar mais claro, vamos ver um exemplo com números. Imagine 3 retas paralelas atravessadas por 2 transversais. A primeira transversal cria os segmentos de 2 centímetros e de 4 centímetros. E a segunda transversal, os segmentos de 1,5 centímetros e 3 centímetros. Então, podemos dizer que 2 está para 4, assim como 1,5 está para 3. Repare que a mesma relação que existe de 2 para 4, isto é, 2 é a metade de 4, existe de 1,5 para 3, pois 1,5 é justamente a metade de 3. O Teorema de Tales diz que essa relação será mantida. Então, se traçarmos outra reta transversal nesse desenho, com 3,5 centímetros no segmento de cima, o outro segmento terá necessariamente o dobro de 3,5, ou seja, 7 centímetros. Puxa, esse Tales bolou isso há mais de 2.000 anos atrás. É? Você tem razão, esse cara era um gênio. Agora, me diz uma coisa, para que serve esse Teorema de Tales? Bom, Essa é mesmo uma boa pergunta. Para que serve o Teorema de Tales? Teorema nós já vimos, agora falta saber como aplicar este conhecimento na prática. Dá uma olhada só aqui neste terreno, por exemplo. Vamos imaginar que você não sabe quanto mede um dos lados desse terreno. Como você faria este cálculo sem ter que medir o próprio terreno? Parece difícil? Mas é fácil. É só aplicar o Teorema de Tales. Quer ver? Aqui vai um exemplo. Imagine uma planta de um loteamento. Note que o lote A tem 30 metros de frente e 24 metros de fundos. Já o lote B tem 20 metros de frente, mas nós não sabemos quanto tem de fundos. Como fazer para calcular a medida do lado dos fundos sem precisar medir o terreno? Pois usando o Teorema de Tales, podemos descobrir esta medida sem fazer a medição. Como as laterais são paralelas, temos que 20 está para 30, assim como x está para 24. E fazendo uma regra de 3, que já aprendemos a fazer em outra teleaula, temos 20 vezes 24, que dá 480, que dividido por 30 dá 16. Agora, sem precisar medir o terreno, sabemos que o lado dos fundos mede 16 metros. viu só, Gil? Que legal, hein? É. Agora eu vi como dá pra usar muito esse teorema. É, o Tales era demais. Até hoje a gente usa as coisas que ele descobriu. Peraí. Até agora eu não vi como ele pode ajudar a gente a medir a torre sem escalar. Entendeu? É mesmo, esse que é o nosso problema principal, né? É. Como é que a gente vai calcular a altura dessa torre? Que era a minha ideia, tem que escalar. Se não escalar... Como você faz para medir coisas muito grandes? Coisas que dificilmente nós poderíamos alcançar, como a altura de uma montanha, a largura de um lago, uma árvore, um monumento. Você sabe? Será que alguém por aqui pode nos ajudar? Como é que você faria para medir a largura desse lago aqui? Não tenho a mínima ideia. A largura? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Acho que chamaria alguém técnico que pudesse fazer isso por mim. Nem imagino. Não sei. Como é que você faria para medir a altura dessas árvores aqui? Como? Eu não sei. Teria que subir lá, né? Como eu faria para medir a altura dessas árvores? Juro que eu não sei. Vai ser não é difícil, né? Só vai escalar ela do pé até o fim. Esse foi isso, né? Mas nosso amigo Tales, no Antigo Egito, imaginou uma maneira de medir, adivinha o quê? Uma pirâmide. As pirâmides egípcias são monumentos grandiosos que até hoje fascinam os homens.
A pirâmide de Quéops foi construída cerca de 2.500 anos antes de Cristo. E Tales, como era um costume dos sábios daqueles tempos, passava grande parte do tempo viajando. Em uma de suas viagens ao Egito, Tales foi motivo de admiração pelo rei Amasis por ter medido a altura da pirâmide sem precisar escalá-la. Ah, agora tá ficando quente. Ah, se ele mediu uma pirâmide, Gil, medir essa torre aqui, ó, vai ser moleza. Ah, moleza uma figa. Será que esse senhor Tales teve que pintar a tal pirâmide? Pintar a pirâmide? É. Eu acho que não, né? Não sei. Então, aí é que tá. Não. Tales não pintou a pirâmide. Mas ele descobriu um método tão genial que é usado até hoje na astronomia para medir distâncias muito grandes. Bem, a pirâmide mais comum é aquela que tem na base um quadrado, também conhecida como pirâmide quadrangular. Suas 4 faces são triangulares. A altura da pirâmide é a distância do vértice V até a sua base, que é indicada pelo segmento VH. Agora, como é que Tales mediu a pirâmide? Para medir a pirâmide, Tales fincou uma estaca no chão e concluiu que, no momento em que o comprimento da sombra da estaca fosse igual ao comprimento da estaca, a altura da pirâmide seria igual ao comprimento da sombra da pirâmide mais metade da medida da base. Para isso, ele tomou como ponto de partida alguns fatos. Primeiro, os raios solares são paralelos, isto é, incidem sobre a Terra paralelamente. Segundo, quando 2 triângulos têm os ângulos iguais, seus lados formam segmentos proporcionais. A altura da pirâmide e o chão são perpendiculares. Também são perpendiculares a estaca e a sua sombra. Tales imaginou um triângulo formado pela altura da pirâmide, a metade de base, mais o comprimento da sombra e um raio solar ligando o vértice da pirâmide com o final da sombra no chão. Imaginou também um outro triângulo formado pela estaca, a sua sombra e um raio solar. Esses 2 triângulos teriam cada um deles um ângulo reto e um ângulo da mesma medida, já que os raios do Sol são paralelos. E isso implica que a razão entre os lados VH e HA do triângulo VHA é igual à razão entre os lados PB e BC do triângulo PBC. Como a razão entre os segmentos AE e EC, a estaca e sua sombra, é igual a 1, pois as medidas são iguais, Tales pôde concluir sobre a medida da altura da pirâmide. E com esse método genial, Tales inaugurou o processo de medida indireta, que permite medir distâncias muito grandes. Puxa, se a gente conseguir aplicar essa descoberta, a gente pode descobrir quanto mede essa fachada? É claro. Mas como é que a gente pode fazer isso na prática, Vicente? Vamos pensar um pouco. Pensar. Vamos pensar um pouco. Para saber como calcular a medida da altura do prédio usando o método de Tales, é preciso fazer o seguinte. Primeiro, medir a sombra do prédio e a sombra de uma pessoa ao mesmo tempo. Segundo, montar a seguinte proporção. A sombra do prédio está para a altura do prédio, assim como a sombra da pessoa está para a altura dessa pessoa, sendo que a altura do prédio seria a incógnita x. Depois, é só fazer a regra de 3 para descobrir a altura do prédio. Agora, nós temos condições de descobrir a altura. É só medir a sombra da torre. Exatamente. Depois eu meço a sua altura, meço a sua sombra, fazemos a regra de 3 e pronto. E não precisamos mais escalar a torre. Aí é medir a largura, calcular a área e podemos comprar a quantidade certa de tinta. É isso vamos aí. Nessa. Vamos lá. Vamos lá, Vamos que agora lá. é com nós vamos. Deixa que eu levo a escada. Tá bom. Eu vou levando isso aqui. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula de hoje, você aprendeu muita coisa sobre o filósofo e matemático grego Tales de Mileto, a quem é atribuído o famoso Teorema de Tales. Além de ter demonstrado como calcular a altura de uma pirâmide, o método de Tales é utilizado até os dias atuais. É isso aí. A única coisa que não envelhece nem desvaloriza é o conhecimento. Por isso, força nos estudos, moçada. É isso aí.